Sejam bem-vindos a mais um Quem Pode Podcast. Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. E Rojão, estamos aqui hoje com um assunto que ele também é um pouco polêmico, porque tem gente que vê como sinal de fraqueza, que não se deve fazer, mesmo pela nossa cultura aí, que muito tempo disseram que Homem não chora. homem não chora. Então, o nosso Sniff. tema de hoje é: chorar é sinal de fraqueza? Quem Pode Podcast. Muito bem, Rojão, estamos aqui hoje com ela, que é assim, encantadora como pessoa e como profissional. Ela é psicóloga, especialista em psicologia positiva. Eu posso ficar de crocs aqui no divã? Pode ficar de crocs, não tem problema. Você lavou o pé, só pra eu saber? Por isso que eu tô de crocs. Ah, então tá bom. Então a gente assim hoje vai falar de um tema que muita gente vê como um tabu, tem um pouco de receio de falar, mas ninguém melhor do que ela para nos falar um pouquinho mais sobre este tema. Com vocês, Esther Auricchio! Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. A gente que agradece você ter aceitado o convite, né? Não é todo dia que a gente tem uma personalidade assim aqui com a gente, né? Ai, me sinto honrada desse jeito. Nós também, mais ainda. A honra é toda Me nossa. fala, é antiético pedir cafuné pro médico dos lelé fazer? Vou te falar que já me pediram cafuné. Sério? Mas não dava Não pra fazer faz? Não, não dá pra fazer cafuné. Não pode. Por causa pode. da caspa, o mandiopan que fica caindo, alguma coisa assim? Não. Ah, é porque depois a relação começa a mudar, né? A pessoa começa com cafuné, de repente já começa a querer uma massagem. Epa, peraí, Não, vamos também mudar. Não dá. Também não. Mas muito bem, você é psicóloga formada e especialista em positividade ou no positivo, né? Sim. E Somos colegas, sabia disso, né? por quê? Eu sou psicólogo não formado. Ah, ok. E você é psicologia negativa, é isso? Psicologia negativa, exatamente. Muito bem. Mas, Esther, esse tema é um tema que envolve todas as pessoas. Afinal, todas as pessoas choram, umas com mais frequência, outras talvez não, né? Tipo o Rojão, que é mais chorão. Mas vamos lá. Por que chorar é um tabu tão grande? Bom, começando que as pessoas acreditam que o chorar é muito uma relação de fragilidade, de vulnerabilidade, né? Então as pessoas evitam chorar para não demonstrar essa tal vulnerabilidade. O que é um problema, porque quando vem tal emoção, tal sentimento, né? Você ficar suprimindo isso causa mal-estar para a saúde mental. Então é totalmente o contrário, né? A gente fala que às vezes o chorar é um esvaziamento, né? Existem várias formas de você esvaziar. Uma delas é o chorar. Mas realmente tem pessoas que não têm uma ligação, uma relação muito boa com o choro. E isso pode vir de lá atrás, né? Da infância, quando os pais falavam engole choro, né? Ou essa questão cultural, né? Da sociedade, homem não chora. Né? E homem chora? Homem chora. Opa, eu choro. E assim, eu acho que existem dois tipos de pessoas. Pessoas que são mais sensíveis, então pessoas que choram com mais facilidades, e tem pessoas que têm mais dificuldade pra chorar, né? E eu acho que a gente tem que entender cada característica, né? E como psicóloga, existe chorar certo? Existe o chorar pelo motivo certo? Eu tô perguntando isso porque uma vez no meio da pandemia eu tava me sentindo um pouco à flor da pele, que um beijo de novela me faz chorar. Me deu uma emoção vendo Fórmula 1, cara. Eu fiquei meio emocionado, não chorei de fato, mas veio aquele engasgo. Então, isso é um motivo, eu não sei por que deu. É pelo social, estou longe, não tenho contato social. Então, não sei, não estou me diagnosticando, mas existe o motivo certo pra chorar? Não. Esse dia, desculpa, nada me impedia. Eu estava sozinho em casa, eu podia chorar baldes, mas não, só foi um embargo mesmo na garganta que deu. Vai ver que você tava sensível, será que não? Então, mas existe um motivo certo para chorar? Não. Até porque tem gente que chora quando tá feliz também. E você tá tão feliz, tão em êxtase que você chora, né? Por isso que, Fato. né? Então o chorar não necessariamente, às vezes a gente chora porque tá triste. Às vezes a gente chora por uma emoção, né? Alguma expectativa que a gente tinha muito grande com alguma coisa e de fato acontece, e aí você chora. Você acha, né? Esther, que existe um limite pra chorar ou não? Cada pessoa é diferente uma da outra?
Olha, o chorar foi o que eu falei, é um esvaziamento, mas quando ele começa a ser toda emoção que é exagerada, que ela está começando a ficar um pouco fora do contexto, aí precisa entender o que está acontecendo, né? Porque o chorar com muita frequência também, né? A pessoa se vê ali sempre, a todo momento chorando, ela precisa dar uma olhada. Por que tanto chora, né? Falta de tapa também, né? Mas, ó, eu penso que é o seguinte, o chorar, a gente não pode, na minha opinião leiga, tá? A gente não pode comparar o choro de um com o outro. Porque o choro, acho que é a consequência de algo que emocionou, ou que tá fazendo mal, ou que tá fazendo bem, que proporcionou esse choro, né? Então não dá pra gente calcular, assim. Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O calo de cada um é de cada um. É, de cada um. Eu ia dar um exemplo, olha só que interessante, hoje. Eu tive um amigo que lá, sei lá, uns anos atrás, muitos anos, ele começou a chorar por causa de uma namorada. E um outro amigo olhava e falei, cara, é um cara de, sei lá, quase 40 anos chorando por causa da namorada. E de soluçar, a gente olhava assim e falava, meu Deus, isso é normal? Ah, claro que é, né? Porque eu acho que cada um sente de uma forma, né? Uma frustração e tudo mais. Então, não dá pra medir o choro, né? O chorar mais, o chorar menos, né? Eu acho que existem formas pra você realmente trazer o que você tá sentindo naquele momento, né? Existem pessoas que gritam, por exemplo, né? No momento de fúria, no momento de raiva, né? Aí você fala, tá errado, tá certo? A pessoa não tá suprimindo a emoção, ela só tá deixando a emoção vir. Só que é claro, é sempre assim, importante analisar a questão de que se eu estou fazendo alguma coisa de mal contra mim mesmo ou contra outras pessoas, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado sobre também expressar a emoção a quando quiser, né? Eu acho que tem que ter também um certo tato. Não dá pra gente sempre a todo momento... Por exemplo, imagina, o chefe briga, aí o funcionário começa a chorar ali na frente dele, provavelmente o chefe vai começar a pensar... E aí pode ser ruim, né? Porque ele pode olhar e falar, essa pessoa é emocionalmente não, mas aí instável. paga tudo. Não tá preparado. Paga os 40%, paga tudo. Tem o lado bom, né? Aí pode ser bom também. Também. É técnica. Pode ser usada também pra manipular. Doutora Teté, deixa eu te perguntar, posso te chamar de Doutora Teté? Pode. Doutora Teté, o psicólogo tem vontade de chorar às vezes? Ir na frente do... Tá aí, boa questão. A gente quer humanizar agora o psicólogo. Vamos humanizar. Claro, existem situações e conexões, às vezes, que a gente tem com certos pacientes que, às vezes, a situação e a maneira como vem nos comove. E aí a gente segura até o máximo, né? O choro, né? Do tipo, eu não posso fraquejar agora. Por isso, porque até a gente mesmo fica nessa ideia do chorar ser sinal de fraqueza, né? Mas, claro, a gente não pode, vamos chorar todo mundo junto, aquela choradeira, psicólogo, paciente. Eu preciso de um personal chorão, vai o Rogel lá chorar com a pessoa. Chora todo mundo. Chora todo mundo junto. Faz a terapia do choro, né? Rogel, você já trabalhou em chorando em velório, não é isso? Ele é o chorão profissional. Ele puxava o choro da galera, né? De Crocs. De Crocs. E sunga. Crocs e sunga no divã. Como eu tô hoje. Mas assim, Que gostoso. Existe um envolvimento... Até que ponto o psicólogo consegue separar realmente a situação? Porque ninguém é de ferro, né? Você vê, de repente é uma situação realmente triste, o que é tocante. É difícil segurar uma emoção ou vocês sempre vão olhar pelo olhar técnico da coisa? Complementando, desculpa. E quando for só realmente lava a cara e dar a volta por cima? Vocês também falam isso? Eu acho que não. Por exemplo, quando um paciente vem chorar, né? Quando ele começa a chorar, eu deixo ele chorar. Eu deixo ele no tempo dele. Pois quando ele melhora e retoma, a gente volta, né? Volta ali na linha que a gente tava de disposição ali da emoção, do que tá sentindo, né? Da situação em si que comove e tudo mais. Então... eu sempre dou o tempo deles, né? Acho que a gente precisa respeitar também que ali é o momento que é o único espaço, às vezes, que a pessoa tem pra ela realmente trazer o que tanto aflige, o que tanto, às vezes, causa pensamentos aí que vão além, enfim. E olha que interessante essa pergunta que você fez, Fábio. Essa questão do envolvimento, né? Fica uma coisa muito linear às vezes, né? Fica numa linearidade entre será que eu me envolvo muito ou será que eu não me envolvo nada, né? Que aí fica aquela coisa mais fria. E não tem como a gente não ter nenhum tipo de envolvimento. Existem situações e histórias que
faz com que a gente se identifique, porque a gente já passou por aquilo. Ah, sim, é né? verdade. Então, às vezes, num término de relacionamento. Putz, eu já passei por um término de relacionamento, né? Então, eu sei que você tá quanto assim. dói, eu né? sei quanto tá doendo pra você agora, né? E aí você trabalha em cima disso, né? Muito nessa identificação que a gente tem das situações. Claro, a gente não tem o costume de falar sobre nossas vidas pessoais pro paciente, né? Porque não vem ao caso, né? A gente tá ali para o paciente. Mas às vezes, pra exemplificar alguma coisa, às vezes eu trago alguma coisa minha também, que eu acho que não tem problema, sou humana também, né? Sem dúvida. Não pode colocar o psicólogo como detentor do saber né? Mas o que você faz em casa pra tirar a energia? Joga um GTAzinho, um Call of Duty, matar umas Seria legal. pessoas. Ah, isso é legal. Eu fazia né? isso antigamente. Xinga o pessoal no trânsito. Bate panela, entendeu? Você sabe que eu ontem, até inclusive numa live, a gente tava falando sobre isso e tudo mais, né? De como que faria pra me desligar às vezes disso. Eu sou uma pessoa que eu amo música. Então eu coloco um fone de ouvido no meu dia a dia, eu vou dar uma volta com fone de ouvido, uma música que eu gosto. Só e ali, com fone? Só com fone eu vou embora. Eu vou dar uma volta. Mas sem música? Não, com uma música. Ah, bom, pensei que você era mais lelé que eu. Só coloca o fone, né? Não quer ouvir ninguém falar. Pra fingir. Pra fingir que tá ouvindo alguma coisa, pra ninguém falar, né? Tô de fone, não Nossa, ouvi. seu plug tá aparecendo. Tá sem nada, só tá um pouco. Sabe que você fez eu lembrar daquele filme Quem Vai Ficar com Mary? Que ela tinha um irmão excepcional que ele andava de fone pra acalmar. E tirava o fone e ele ficava nervoso. É verdade, e não tava às vezes ouvindo nada, né? Tipo, só tá ali. A gente vai encontrar. Por isso que eu acho interessante o autoconhecimento, né? A gente vai descobrindo maneiras que a gente tem pra esvaziar as coisas, né? Pra gente dar uma descarregada na energia e tudo mais. Claro, tem semanas que são mais pesadas. Às vezes acontece dos pacientes virem todos com coisas bem tensas, bem densas. E tem semanas que são mais leves, é engraçado, assim. Parece que as coisas meio se caminham juntas ali. Os pacientes vêm meio parecidos, assim, numa semana. Eu acho... É uma vibração? Será que é? Eu acho, às vezes... Eu acredito muito em energia. Muito. É isso que eu ia Acredito falar muito. agora. Porque, assim, é uma troca de energia muito grande, né? Muito. Então, se você pega uma semana que eles estão mais pesados, energeticamente falando, você vai absorver um pouco disso. Então, você também precisa ter um detox dessa energia, né? Então o GTA não resolve. Tem que ser mesmo Deep Web. Não tem jeito. Contratar alguém aí. Isso. Não, mas você sabe que eu antigamente, eu absorvia muito das pessoas, muito. Eu tinha isso comigo, né? Mas no decorrer da faculdade, eu fico trabalhando isso internamente. Porque eles falam, vocês não podem absorver isso pra vocês, né? Você absorvia antes de ser Antes de me profissional. formar, exato. E aí, quando me formei, eu comecei a realmente separar o que era meu e o que era do paciente, né? Então, quando acaba a consulta, acabou a consulta ali pra mim. Eu não fico pensando na história do paciente, o que aconteceu. Eu busco não pensar. Porque se eu pensar, eu vou remoer a situação dele, a A história. universidade tem alguma matéria que seja isso? Não, matéria não entrar na vibe do lelé. Então, eles falam muito isso, né? De que vocês vão escutar muitos problemas, né? Das pessoas. Esse é o trabalho de vocês, claro, né? Isso vai acontecer. Então, vocês têm que separar o que é de vocês e o que é deles. Por isso que existe essa questão do envolvimento, né? Você não pode se envolver tanto, porque às vezes você vai trazer coisas suas para o paciente e o paciente vai trazer as coisas dele para você. Então, você tem que saber separar bem o que é seu e o que é do outro. E isso é um treino, né? É um treino. Tudo é um treino na vida, inclusive. Até a meditação. A meditação é um treino. Né? A gente tem o nosso cérebro para treinar ele. Né? Treinar habilidades sociais, né? Tudo isso. Abrir cerveja também é um... Também é uma boa habilidade. É um belo treino. Agora, assim, por que as pessoas associam? Você até falou que, né, às vezes engole teu choro. Isso eu acho que é mais de tipo, fica quieto que você tem que me ouvir. Mas assim, homem não chora. Por que esse sinal de fraqueza? Por que as pessoas desenvolveram isso, essa relação chorar com fraqueza? Porque as pessoas parecem não estar preparadas para ouvir o outro, para ouvir a emoção do outro, né? E aí ela acaba também suprimindo a dela, porque ela não quer ouvir do outro, mas também não quer... Pensa, não vou deixar que o outro escute a minha também, né? Oh, gente, então as pessoas mas o começam... homem chora. Ah, só lembrar o 7-1 a gente chora. Nossa! Sem dúvida. A gente chora, fácil. As pessoas vão sendo treinadas a não demonstrar muita emoção, né? Acho que existe muito essa coisa do tipo, não, você tem que resolver os seus problemas são seus, né? E na verdade não. Quanto mais apoio, suporte a gente tem,
melhor a gente sabe lidar com as nossas questões, com as nossas emoções, né? O importante é você entender o que tá acontecendo, trabalhar elas e aprender a lidar. Mas você sabe que eu acho que as pessoas, elas, o choro por si, não sei se isso é uma coisa cultural, a gente acaba associando a pessoa não está passando bem. E não como assim, putz, você deixa chorar, que vai pôr pra fora, vai se acalmar, que seja. Eu me lembro assim, ela tá chorando, dá uma aguinha com açúcar pra ela, como se aquilo fosse resolver alguma coisa, né? Perfeito. Marlboro vermelho resolve. Também, então, tomar uma cervejinha. E aí as pessoas acabam associando a isso. Agora, uma coisa que é curiosa, por exemplo, quem estiver ouvindo a gente, às vezes conhece alguém que chora demais, ou sei lá, tá passando por tipo o Rojão, que tá passando por uma situação ruim. Como que você pode dar uma dica, por exemplo, claro que precisa procurar um profissional, mas até quanto aquilo é normal e qual a hora que o choro é sinal de que algo mais complexo tem dentro daquela pessoa? O exemplo até que eu poderia usar é essa questão dele ficar muito fora do contexto, né? Então, por exemplo, aquela questão do chefe, né? O chefe vai falar alguma coisa, tudo bem, vamos analisar. Como é que o chefe falou também? Às vezes existe até e o histórico líder atrás. Tóxico também, né? Se a gente falar da toxicidade, também existem líderes tóxicos, né? Chefes tóxicos. Mas, digamos que não é um chefe tóxico e ele fala alguma coisa e a pessoa já começa a chorar, tem algo acontecendo com ela, né? Às vezes é uma questão pessoal e ela tá trazendo pro profissional. Então, o choro, às vezes, ou, né, a hipersensibilidade que eu falo, né, que são as pessoas que choram com facilidade, elas começam a associar muitas situações e elas começam a chorar em muitas situações. E às vezes até fora das situações, né? Então, ela não tem um motivo muito grande ali pra chorar, mas ele acaba chorando, né? E aí, neste caso, é importante entender o que tá acontecendo. Pode ser alguma coisa atual, pode ser alguma coisa do passado, né? Pode ser um medo do futuro, pode ser um anseio do futuro, né? Então, entender o que tá acontecendo. Por que choras com tanta frequência, né? Não, eu fujo dessa coisa da normalidade, do que é normal e do que não é. Que eu acho que isso é uma coisa também que às vezes a gente se pega. E não tem uma fórmula pra todo mundo, Não né? tem uma fórmula pra todo mundo, exatamente. Existe uma patologia pro choro? Tipo choronite? Eu tenho choronite. Não, eles associam o choro, né? Se a pessoa tá com muito choro, se isolando e tudo mais, aí a gente poderia entrar na questão da depressão. Mas a questão da depressão, ela é muito mais profunda, ela é muito mais densa, ela tem... para uma pessoa ter realmente um diagnóstico de depressão, ela tem que estar com uma coisa muito mais exagerada mesmo, né? De vida, de isolamento e de Mas muitas eu tô mais coisas. interessado no choro do frouxo. O cara que, não, toma um banho gelado que passa. Então esse é o problema, né? As pessoas acham que o choro... Não, mas de fato tem. O cara, não, para de chorar, vai tomar um banho gelado que passa. Tem isso ou não? Mas assim, um bom exemplo. O pai que vê o filho a primeira vez falar papai, vai chorar. E ele é frouxo? Não, mas isso depende. Se o filho chorou há 3 anos atrás, ele continua chorando. Cada vez que fala papai, ele chora. Mas, desculpa te cortar, mas como você falou da depressão, você encontra também nas suas sessões o paciente que já fez o autodiagnóstico por causa do Dr. Google? Totalmente. Isso pra mim é o que mais me aparece. As pessoas já vêm já com diagnóstico, já que elas mesmas procuraram e falaram, os sinais são esses, falaram que é isso e eu tô com isso. E aí eu falo, não, calma, né? Vamos, eu preciso primeiro entender quem é você, o que você faz, né? Qual que é o seu trabalho, como são suas relações, né? Eu acho que a gente tem que ir muito mais, num lugar muito mais amplo, né? Não focar realmente no diagnóstico, né? Quando a gente foca muito no diagnóstico, é muito mais difícil para a pessoa se entender também. Quem sou eu? Porque aí ela se resume, se rotula aquilo. Eu sou uma pessoa depressiva. A partir daquele momento, ela só se resume a isso. E tem uma diferença de eu sou e eu estou. Exatamente. Nós temos momentos depressivos na nossa vida, né? Pessoas que têm uma depressão, elas não são depressivas sempre a vida toda. Elas têm momentos em que elas estão com momentos depressivos. E outros não. É uma tendência do ser humano a querer já ter a resposta na primeira sessão? Ou não? Sim, tem alguns que já querem, já de início, saber o que eu tenho. E eu falo, calma, vamos conversar assim, Boa, né? Aí já fico interessado em saber quanto tempo dura um tratamento. Isso é uma boa pergunta. Tem gente que já pergunta, quanto tempo
que vai ter o tratamento? Eu falo assim, olha, vai depender exclusivamente de você. Primeiro nós eu vou curar a sua crise de ansiedade. Vamos começar, vamos começar do início ali, Entrar né? na academia e querer já tá fortão no Exatamente, dia a mesma seguinte. coisa, né? A mesma coisa. De você já querer, já tá forte, musculoso, e não é assim, né? Vai depender muito do seu engajamento com o processo. E cada um tem um tempo, né? Cada um tem um tempo de entender, maturar o que ele tá ali trabalhando, né? Enfim, ele tem cada um tem um processo que ele precisa passar. Tem pessoas que conseguem captar mais rápido, estão mais abertas também a falar sobre a sua vida. Tem pessoas que têm mais receio, né? Por conta, às vezes, até de outros processos que viveu, né? Então, varia muito, né? Não existe um tempo específico. Mas Vai é um muito... burro também, né? Porque você é muito bonita, você é uma gata, né? A psicóloga gata, eu ia ficar Obrigada. de eterno. Não, né? Eu vou ficar de eterno lá no seu Eternamente. consultório. Mesmo que você fale, seu cheque voltou, eu vou começar a chorar. Eu vou falar, daqui eu não saio de croques e suca. Esse divã é muito gostoso. Tá vendo? Por isso que agora as consultas online fazem bem pra todos. Nossa, sim, também Não, minha mãe ouve. Isso é Esse uma é um coisa. problema. Isso é um problema. E isso é uma coisa que eu tenho percebido muito nos meus atendimentos, porque às vezes a pessoa mora com familiar, mora com o marido, mora com os filhos, mora com a mãe, mora com o pai. E onde ter um espaço sigiloso, onde ele pode se abrir, pode falar, difícil, né? difícil. E eu sempre falo, olha, por garantia, eu sempre peço para todos os pacientes meus, coloque fone de ouvido, né? Mas o que eles estão falando no ambiente deles, eu não consigo garantir sigilo. E é ruim também, eu acredito, que assim, ele gera um filtro, talvez, de você saber que alguém possa estar te ouvindo e você não vai abrir realmente a realidade, o que você está vivendo. Posso né? sugerir? Fala pra ir pro carro. Eu já atendi gente no carro, em estacionamento de supermercado, Hoje, com a tecnologia que a gente tem, todo lugar. perfeito. Sim, É possível, né? é possível, é possível. Ou então a cúpula do Agente 86 era boa também. Ela não vai saber o que é isso. Ela é muito nova pra Então vai isso. ser cortada essa parte. Então, vamos deixar. Existe, Esther, alguma... dentro da tua especialidade, algo que você prefere tratar? Existe alguma coisa que você fala, putz, esse é meu terreno, eu gosto bastante de atuar aqui, ou você não faz essa seleção? Eu não faço muito uma seleção, assim, né? Eu até, inclusive, no meu Instagram, eu coloquei te resgato de onde estiver. Porque eu Uber. pego a pessoa... Imagina, eu já Uber. pensei até em fazer... É o Uber da psicologia. Da psicologia. Olha, isso ia ser legal, Exatamente, hein? ia ser legal, hein? Buscar as pessoas Bora? dirigindo e eu Vamos adorar. fazer? Eu vou Bora. dirigindo e vou Você vai no falando. banco? Não, eu dirijo. Você vai no você- banco de trás. Eu atendendo. Fechou? Ah, legal. Gostei da ideia. Você vai ser o Jarbas. Tranquilos. Mas, assim, eu trabalho muito... Eu sempre tento trazer a questão de fazer a pessoa enxergar as coisas que estão dando certo na vida dela, né? Porque eu acho que existe uma tendência hoje da sociedade de sempre focar no negativo. E já fizeram milhares de estudos de que realmente a gente tem uma facilidade até de memória para lembrar de coisas negativas, né? Com muito mais facilidade e muito mais... É como se fosse muito mais fresco na cabeça. Porque do que traumatiza mais? porque a gente pega... Porque é a ferida, né? É onde nos fere. O que é bom, a gente passa batido, né? Tudo tá Mas ótimo, tá tudo, maravilhoso. né? Porque assim, a gente não reclama, a gente não elogia o garçom. O bom atendimento a gente não elogia. Mas quando é um mau fez atendimento... mal, a gente vai lá e reclama. Exatamente. É interessante porque diz o seguinte, você vai esquecer o que você viu, o que você leu, o que você enxergou, ouviu, falou, mas você não vai esquecer o que você sentiu. Perfeito. Mas isso é muito legal porque o que você está falando, a gente dá muito mais interpretação pro negativo. Você viveu uma experiência ruim, você vai lembrar muito mais do que quando você, por exemplo, fez uma viagem muito boa e a experiência é forte. Você vai lembrar que foi boa, mas você não tem tanto detalhe quanto a questão ruim, né? Não. Doutora Teté experimenta Campari com suco de laranja, com tremoço ou Ou um salaminho de boteco. Nunca mais eu vou esquecer. Nunca mais você Nunca mais. esquece. A gente sabe bem disso. Nós temos uma tradição, todo final de ano, a gente toma um Campari com suco de laranja. Porque a gente ficou com isso na cabeça, a gente começou a tomar nos últimos anos pra brindar o final do ano. Mas aconselha não comer o salame, né, hoje? Não é Não, não. Porque aí vai lembrar Você mais vai de outra lembrar dele parte. de vários dias e depois anos. É brincadeira. Mas assim, você falou do positivo, né?
Hoje, quando você trabalha com o positivo, seria mais ou menos o quê? Como é que você trabalha isso com as pessoas? Bom, primeiro que assim, eu não descarto o negativo, né? Que eu acho que a gente tem que olhar também pro trauma, também pro medo, pros bloqueios da pessoa. Isso é importante a gente trabalhar, né? Pra fazer a pessoa entender o que aconteceu e libertar. Eu falo que a terapia, ela de certa forma, ela é libertadora pra pessoa, né? Que é parar de carregar essas cargas emocionais passadas e que às vezes não deixa a pessoa seguir, né? Então, trabalhar o positivo depois, né, que você trabalhou todos esses traumas, trabalhar com os objetivos da pessoa, né, onde ela quer trilhar, né, trabalhar o bem-estar. Então, quando a pessoa se autoconhece mais, ela vai entendendo o que ela gosta de fazer, o que faz ela relaxar, o que faz ela sair, às vezes, das energias pesadas, enfim. Isso tudo é trabalhado na terapia, né? A pessoa vai entendendo como que ela funciona, seu modus operandi, eu falo. E é singular, cada um. E é singular, exatamente. É um tratamento bem personalizado mesmo, né? Eu não tenho aquela coisa de aprender a técnica e ficar aplicando a mesma técnica pra todo mundo. Não, cada pessoa eu atendo de uma forma. Isso é muito legal, porque acho que assim, não existe fórmula feita pra você tratar uma pessoa. É muito pessoal, as variantes são muito grandes, né? Você não sabe o histórico daquela pessoa, quais são os objetivos daquela pessoa. Não dá para associar um outro e comparar e por comparação fazer o diagnóstico e o tratamento, né? Isso é muito legal da psicologia, porque realmente você vai... O quê? Fazer assim, tipo... o outro funcionou com o Zezinho. Hoje, só hoje, vai. Tô com preguiça. Tipo assim, pegar essa pasta aqui desse aqui da semana passada e falar... Você tá com toque. Você tá com toque. Olha, porque é muito engraçado. Foi que nem você falou, é muito singular cada paciente, né? Cada um tem o seu jeito e tudo mais. Então tem paciente que fala muito. Eu até inclusive fiz um Reels, né? Que tipo de paciente você é? Aquele que tem dificuldade pra falar, tem um que fala sem parar, tem um que chora do início até o final da sessão, né? Aquele que só fica falando dos outros. Estão sempre terceirizando. Olha, só assim, porque fulano. Porque meu... Né? Nunca fala de si, fala dos outros. Então, assim, cada um tem uma maneira ali. Eu já sei, né? Então, por exemplo, eu sei o paciente que só fala. E eu deixo ele falar. Eu não vou ficar interrompendo ele, sabe? Eu vou deixar ele falar. E tem aquele que tem dificuldade pra falar. Então, quando ele tem dificuldade pra falar, eu vou puxando ele. Vou puxando ele pra ele conseguir falar. Então, é um trabalho bem, às vezes, né... foi o que eu falei, é muito personalizado, é muito diferenciado. Você vai captando cada paciente e vai trabalhando de diferentes formas. Né? Eu vou abrir um parênteses para falar da Esther, porque eu a conheci há muitos anos e você foi modelo, né? A gente trabalhou junto e duas características suas me marcaram desde aquela época e desde aquela época eu te sigo no Instagram, acompanhei toda a tua transição de carreira, acompanho o teu trabalho e admiro. Obrigada. Mas você tem duas características que para mim é fundamental nesse seu processo de sucesso dentro da tua área. Primeiro, o Chevette 78 azul metálico que tá lindo lá embaixo, guardado, né? Muito bom. Você, primeiro, muito alegre. Você é uma pessoa que olha tudo pelo prisma realmente do positivo e da alegria. Segunda característica, você é uma pessoa muito atenciosa e muito preocupada com o próximo, que eu acho que tem tudo a ver com a tua profissão atual, né? E aí quando eu te vi nesse processo de trabalhando com a psicologia, eu falei, nossa, é a cara da Esther, é a sua cara. E agora muito legal ver que você é especialista nisso e tem a ver com a tua essência. Isso é muito bacana, né? Perfeito, Fábio, é verdade. E você sabe que antes mesmo de eu me formar, eu já tava namorando essa pós, eu já ficava, nossa, essa pós tem grandes nomes que, por exemplo, Daniel Goleman, que é incrível, ele fala sobre inteligência emocional, isso são coisas também que eu acho super interessantes. Isso é uma coisa que eu gostaria de te chamar aqui um dia pra falar sobre isso. Vamos falar, eu vou adorar. Né? Volta amanhã. Sabe por quê? Primeira coisa, eu vi um cara falando o seguinte, primeiro, o que é emoção? A emoção é uma coisa que eu sinto. Se eu te dar um chute na canela, você vai sentir isso, não é emoção, né? Então, muito legal a gente falar de emoção para poder falar de inteligência emocional. Já está convidadíssima para falar desse tema. Amanhã mesmo. Amanhã eu vou falar. Tia Teté, deixa eu te perguntar uma coisa. Você analisa o crush? Olha, eu vou falar que eu analiso, né? Eu não consigo não analisar. Eu percebo que às vezes não saber das coisas é melhor.
Porque, olha, tem sinais que eu vou captando. Eu vou te chamar pra sair no fim de semana e vou com a camisa de time. Tenho chance? Nossa senhora. Depende do time. Ah, depende do time? Depende do time. Pô, mas o cara aí com a camiseta do Eu vou continuar de Chico. Crocs e sunga. Melhor. No pub. É melhor do que a camiseta do time. Olha lá, Vou te falar que é croque melhor. e Croque e sunga. sunga é a Crocs e nova sunga. modalidade. É. E regata pub. no caixa eletrônico. Nossa Vou senhora. sacar 50. Colocar na sunga. Então é difícil pra uma psicóloga se relacionar com alguém sem tirar a análise de cima, não? É difícil a gente separar às vezes, né? Tanto que as pessoas ficavam falando assim pra mim, nossa, você tá me analisando agora? Eu falava, gente, mas eu tô tomando uma cervejinha, calma, não é assim também, né? Ainda bem que você não é urologista, né? Imagina! Não, assim, não? Mas é no né? papo ou é tudo? É no visual também? É no jeito que o cara se veste? É Nos códigos. No corção que chega? Olha, são vários sinais, eu acho, que eu vou captando, né? Na questão da manipulação, você consegue identificar, né? A maneira... Porque às vezes tem, por exemplo, aquelas pessoas que são muito calmas, muito da paz, muito paz Me e dá amor. E aí, de repente, em alguma situação, vira o bicho, vira o Muda. monstro. Muda, da água pro vinho, sabe? Então, a gente tem que sempre analisando ali como é que a pessoa se reage em cada situação. Sabe qual é o melhor teste? Pra toda mulher Olha que aí, vai sair com meninas. homem? Opa, isso é bom. Vai pra um restaurante. Vai pra um restaurante com essa pessoa. Por quê? Se vier o prato errado, você vai ver como é que a pessoa vai lidar. Ah, eu como do mesmo jeito. Se ele gritar com o garçom, fazer o escarcéu, pula fora. É isso que eu já ouvi dizer, que Corre. se ele tratar mal garçom, Pessoas desconhecidas, pula fora. um dia você vai ser A pessoa tem vítima. problemas de relacionamento, ela precisa fazer terapia. Porque você tratar o outro de uma maneira que você se sente, né, projetar no outro, não dá. Agora, eu vou aproveitar, até a gente desvia um pouco do assunto, mas é que tá tão legal, né? Que eu queria saber uma coisa. Por exemplo, eu já vi muitos casos de uma moça namora um cara e o cara só vê defeito nela, põe ela pra baixo, critica. Ele não vê o positivo da pessoa, ele parece que ele exalta aquilo que ele acha que é negativo, que de repente nem é, sabe? O que é isso? Por que a pessoa é assim com a companheira, que supostamente é uma pessoa que ele ama, vamos dizer assim? Que provavelmente ele é um inseguro, né? E aí ele tá projetando na parceira dele toda a insegurança dele e achando que ela que tá trazendo essa insegurança pra ele. E aí a forma que ele tem pra poder se sentir melhor, mais seguro, é botando ela insegura. Se ela tiver muito segura e ele não vai dar certo essa Aquilo relação. é ruim pra ele, é uma dor pra ele. É uma dor pra ele. Então ele vai trabalhar totalmente o oposto. Ele, ao invés ele melhorar essa questão dele, né, se sentir mais seguro pra aquela relação, não. Ele vai diminuir a mulher, ele vai deixar a mulher mais insegura. Isso pode ser E considerado... depois ela dá uma volta, vê uma puta numa gata, o cara é aquele trambolho e não arruma ninguém. Agora sim, você acha que isso pode ser considerado um relacionamento tóxico? Com certeza. É, com isso certeza. é um relacionamento É um relacionamento tóxico, claro. Toda vez que a gente projeta coisas nossas de insegurança, de desconfiança, enfim, de medo, que a gente tá projetando o tempo inteiro no outro, isso, né, é uma relação tóxica. Você não tá conseguindo trabalhar isso com você e tá deixando o outro mal. Você tá prejudicando a vida do outro, Ele né? quer trazer, ele quer nivelar por baixo, Quer né? nivelar por baixo, exatamente. Você sabe que eu conheci uma moça uma vez que ela namorou um cara, ela contou que o cara só via defeito, ele só botava ela pra baixo e ele só queria fazer as coisas que ele gostava, e inclusive ele gostava de ir nas boates gay porque ele dizia que a música era melhor. Eu falei, gente, tava na cara. Ele tinha uma questão com ele não gostava de mulher, entendeu? Por isso que ele só agredia ela. Era uma coisa engraçada, ele tava lutando contra a própria natureza dele, que é também uma coisa triste, né? Porque se ele fosse buscar ser feliz, ele ia ser muito melhor pessoa, né? E ele ia ser mais feliz e ia ser feliz com outras pessoas que também seriam felizes, né? Do lado dele. Exato. Ao invés de ele ser infeliz e deixar todo mundo à sua volta infeliz também, né? É difícil ser feliz? Olha, eu acho que não é difícil ser feliz. Eu acho que vai muito de como você percebe a sua vida, de como você lida com cada situação, né? Claro, não adianta a gente imaginar que a gente vai ser sempre feliz, porque isso não é uma verdade. A gente vai ter momentos de tristeza também, a gente vai ter momentos de euforia. Ainda bem, né? Porque imagina só feliz. Pessoas que riem demais. Né? Tinha até uma música que eu não lembrava, que é pessoas que riem demais, também é desespero, né? Rir demais, né? Porque é isso, quando você tá muito exacerbado em alguma euforia emoção, demais, né? também você tem que desconfiar. Algo não tá certo aí, né? Olha que interessante, chegamos a uma conclusão que chorar não é sinal de fraqueza, mas
chorar demais pode ser que sim, mas rir demais é sinal de que tem alguma fraqueza aí, né? Tem alguma coisa acontecendo, Deixa eu fazer uma exatamente. pergunta no âmbito pessoal. Quando eu mencionei... Olha a consulta rolando. Quando eu mencionei em chamar a gata pra dar uma volta no fim de semana no Corsa, você deu um sorriso meio nervoso. Mesmo que seja um Corsinha sedã, não rola não? Conversível. Não, ele é sedã. Não. Ele é o Classic. É isso. Clássico, olha, ela conhece. Seu sorriso foi menos nervoso agora. Fiquei Claro. feliz. Eu fiquei mais aliviada. Não força a bolinha, não É o rola. sedã, Tem por favor. porta-mala. Dá pra colocar o nosso cooler atrás, Dá, né? As dá. cadeiras de praia, dá pra colocar tudo. Então fechou. Saquei. Você tá querendo ir pro litoral já. Praia Grande, Praia Grande. Vamos pra PG, Long Beach. Vamos ver o pôr do sol nascer. Oi, isso é a melhor coisa. Olha que experiência. Aí dá pra ser feliz, Fábio. É. Assistir um pôr do sol, um nascer do sol. E aí, eu não tenho chance de brigar com nenhum garçom. Também, porque Posso não vai ter brigar com o nenhum... Siri, talvez? Que tá pegando no seu pé? Pô, provavelmente. Siri pegando Eu sei, ele no pegando no meu pé, tá pegando no meu pé. Maravilha. Exato. Mas você sabe que, assim, esse tema, ele é muito... É difícil da gente chegar a conclusões. Não existe conclusões. O que a proposta aqui era falar que muita gente encara o choro como fraqueza e não é. Mas e tem muito mais por trás de tudo isso, né? Você chora por algum motivo e cada um é pessoal e por motivos totalmente diversos, né? Mas assim, eu acho que a questão toda aqui é a gente conseguir minimamente viver feliz, né? E assim, se você pudesse dar uma dica como uma profissional, por onde começar para ser feliz? Isso é uma boa pergunta. Ter boas relações, isso é uma coisa que já deixa a gente mais feliz, né? Então a gente ter relações positivas na nossa vida, né? Então se a gente tem algum problema com alguém, alguma coisa que tá entalada, é bom falar, é bom conversar. Eu falo que a comunicação, ela é a chave, né, de uma boa relação, né? Uma comunicação clara, né? Sem jogar coisas no outro, culpa no outro, ou se culpar também não é necessário. Eu acho que precisa ser trabalhado isso, ser conversado. Então, ter relações positivas é o primeiro ponto. Segundo ponto, é legal você fazer o que você gosta, né? E por isso que é importante você saber o que você gosta. E como que você sabe disso? Autoconhecimento é a única forma de você descobrir o que você gosta. Agora, quando você fala de autoconhecimento, não quer dizer que você pode, claro, mas é mais difícil também se autoconhecer sozinho, né? Porque você não sabe avaliar. Não necessariamente. A gente se autoconhece na relação com o outro, claro, não tem como a gente viver sozinho, porque a gente vive em sociedade, a gente tá sempre, né, se sociabilizando aí com as pessoas, né? Enfim. Mas a gente também consegue sozinho se autoconhecer, sim. Até porque quando você está sozinho, você consegue entender muito sobre seus medos, sobre suas questões, sobre seus anseios. Você consegue se perceber mais, porque às vezes, quando a gente tá com outra pessoa, a gente fica focada na outra pessoa. E ok. esquece de se olhar. Se molda, né? Mas eu me referi mais naquela questão de quando você tem tanta informação dentro de você e você não sabe o que fazer com isso. É aí a hora que você tem que buscar alguém que possa te ajudar, que no caso é você, né? Sim, perfeito. Organizar os pensamentos, né? Às vezes a gente tem tantas coisas ali acontecendo que a gente não sabe nem por onde começar, né? Eu falo que na terapia, a gente é como se fosse um armário cheio de gaveta. A gente vai abrindo gavetinha por gavetinha e vai organizando o que tem dentro da gaveta. O que não for necessário mais, a gente joga. A gente não pode virar um acumulador. E quando eu falo de acumulador, não é de coisas, mas de sentimentos, de situações. Que eu falo que o reviver, né? Reviver situações é você ressentir. Então a gente fica criando ressentimentos a nossa vida inteira e guardando mágoas. E a gente não precisa viver assim. Isso não traz felicidade. Isso é totalmente o contrário da felicidade. Felicidade é você viver mais leve, ter mais paz, né? Enfim, enfrentar as situações de uma maneira mais tranquila, digamos assim. Por mais que às vezes seja difícil. Às vezes não é verdade, fácil, né? Às vezes não é nem um pouco, né? Não. Mas é legal isso que você traz, assim, pra mim a chave é um equilíbrio, você conseguir encontrar, e às vezes é muito difícil, sabia? Eu vejo que é muito fácil eu analisar a vida do outro e dizer, olha, você faz isso e você vai achar um equilíbrio. Mas eu costumo dizer, eu consigo resolver o problema de todo mundo e às vezes não os meus, né? Exatamente. E isso é difícil. Total. Mas é por isso que eu sempre falo, a gente sempre tem que começar pela gente, nunca pelo outro. Eu até, inclusive, hoje escrevi sobre isso. Não vai adiantar a gente querer ficar se doando para o outro se a gente não tá se doando para nós mesmos, né? Verdade. A gente não tá doando para nós mesmos. Senão a gente vira num ciclo vicioso de sempre olhar para o outro
Isso pra mim é uma fuga. Isso é uma fuga, não deixa de ser. Você sempre olhar pro outro, ficar pensando no outro, resolver na vida do outro. Você tá deixando de... Você não tá lá, né? Mas você não tá lá. Você não tá fazendo por você, né? Então a gente tem que sempre começar por nós. Por isso que eu falo que o autoconhecimento é importante pra tudo na nossa vida. A gente tem mais clareza pra onde a gente quer ir. A gente tem mais clareza sobre o que a gente quer, né? E buscar a nossa felicidade. A felicidade pra cada um é diferente também. Mais outra história. Não adianta falar. O que te faz feliz é diferente, Exato, né? tem gente que ser feliz é ver um pôr do sol, né? Surfar, Às vezes, pra outro surfar. Exato. Aí vamos voltar novamente ao tema. Você sabe por que esse podcast começou? Estava eu e o Rojão em 2019, estressado, final de ano, uma série de coisas que aconteceu. Final de dia. Também, final de dia. Final de dia. Aquela coisa de várias coisas pessoais que ele passou, eu passei e assim, vamos caminhar. A gente foi caminhando do Campo Belo até o Ibirapuera, andamos lá e voltamos caminhando tipo assim, 13 quilômetros pra pôr pra fora toda aquela angústia de preocupação, essa série de coisas. E no Se eu tivesse seu telefone naquela época, eu fazia uma consulta, mas como eu tinha o Fábio, foi ele. Ele chorou. Deu certo. Resultado foi Campari com suco de laranja e salame. Foi ali que começou, né? Foi. Mas aí a gente viu umas freirinhas andando de bicicleta tão felizes, mas assim, uma que batia o vento no rosto e ela fechou os olhos, a outra perseguindo. Elas assim, eram novas, deviam ter uns 20 e poucos anos, todas com o hábito. E a gente olhou e ficou assim, dois bobos olhando, tipo assim, nós estamos reclamando de um monte de coisa e elas estão felizes. Aí a gente pensou, o que te faz feliz? Isso podia virar um podcast. Perfeito. Né? Aí foi daí que o Quem Pode Podcast começou em 2019, que só virou realmente realidade em janeiro de 2020. Agora, você sabe uma coisa que eu ia te falar? Se eu pudesse te dar um conselho, né? Quem sou eu para te dar um conselho? Mas pelo que eu vejo que você escreve, o que você posta, você devia ter um podcast seu. Porque eu te garanto que eu, por exemplo, ia ouvir todos os episódios, porque assim, eu adoro tuas postagens. Ela cria em mim uma sensação de... Põe em você mesmo, onde cabe isso dentro de mim? Olha que legal. Onde cabe em mim? Gostei dessa ideia. Podia ser o nome do seu podcast. Onde cabe em mim podcast? Onde cabe em mim podcast. Mas assim, pra quem ficou curioso, fala assim, tá, vocês estão falando que ela é bonita, que ela escreve competente. Competentíssima. E escreve coisas maravilhosas. Onde é que as pessoas encontram você, Esther? Olha, eu vou passar então o meu Instagram aqui, o meu arroba. Vamos lá. Vou passar o meu arroba pra todo mundo aqui, então é @Esther, sem H, Esther.Auricchio. Vou ter que soletrar. Vamos lá. Mais difícil. É AURICCHIO _PC, que é de psicóloga. PC é PSI, né? PSI. Então é Esther.Auricchio. Porque se fosse PSY ia ser Psycho. Psycho, exato. É Psycho. Quem é essa? Então vamos lá, Esther.Auricchio _PC. Mas legal. me fala... E se eu quiser por que eu já uma tô consulta? bloqueado? Você tá bloqueado? Só por Você causa fez do alguma Corsa? coisa? Stalker. Exato. Stalker. Corsa Classic fora. Já porque eu tava pondo aqui no celular, já apareceu. tá bloqueado. Que coisa É estranha. porque ela já foi avisada antes. Antes. A produção já avisou pra ela, olha, É porque se eu o chamei Rojão... de doutora Teté. Exato. Não, doutora Teté até que você conseguiu se redimir. O problema foi os anteriores, sabe como é que é, né? Mas legal. E assim, quero conhecer teu trabalho, com certeza vai ali. Ali tem teu contato, se a pessoa tiver interesse em aprofundar realmente? Eu antigamente deixava o meu contato, Fábio, mas eu acabei tirando porque eu acabei recebendo mensagens que não eram para um contato profissional exatamente. Então eu tive que tirar. Então normalmente eu deixo para as pessoas mandarem um direct para mim, Ótimo. né? Mas hoje aqui eu estou disposta a deixar o meu contato, porque eu sei que os ouvintes daqui são pessoas maravilhosas também. São pessoas qualificadas, Exato. classificadas com pedigree. E que querem realmente, né, as que quiserem Exato. realmente entrar em contato comigo. Eu vou deixar o meu número então, que é 11 995 98 1331. Repetindo. 11 995 98 1331.
Esther, olha só, se a gente pudesse, acho que a gente ficaria aqui dias conversando. Tá bloqueado também, gente. Também tá, você tá bloqueado em tudo. Nossa, acabei de pôr aqui, mandei um oi no WhatsApp, tá? Então você não pode mandar mensagem. É o stalker do Quem Pode Podcast. Mas assim, a gente gostaria de ter você aqui realmente novamente para falar de outro tema. Você já é de casa, tá mais do que convidada. Amanhã, não é isso? Amanhã. Para quem quiser conhecer realmente, eu indico, siga lá a Esther. Ela realmente, além de ser uma pessoa encantadora, ela é uma profissional maravilhosa. Então vale a pena conhecer o teu trabalho, sim. A gente falou muita coisa interessante, muita coisa com significado, então... E falará mais numa próxima oportunidade. Exatamente. Muito obrigado a você, muito obrigado a você que está nos ouvindo também. E, por favor, curtam a gente no Instagram, no Spotify. Nós estamos em todas as plataformas de podcast, inclusive agora no YouTube como voz, tá? A gente não aparece Somos por enquanto. muito lindos, então... É melhor não, senão acaba a audiência. O YouTube bloqueia-se por causa de tanta dessa beleza. Mande sua sugestão, mande sua mensagem de voz também. A gente quer ouvir você, a gente também vai publicar você aqui, dependendo da mensagem, claro. Se for educada, né? Claro. Mas é isso. Então tá. Então até a semana, quinta-feira que vem, às 18 horas, no próximo Quem Pode Podcast. Valeu, Esther. Obrigado. Valeu, Rojão. Tchau. Beijo.